Olá para todos, aqui é o Rodolfo da Arca. Estamos aqui com os nossos parceiros e companheiros da Arca. Eu tenho ao meu lado aqui o Maestro Boggs. Logo abaixo de mim tem a Michele e no cantinho ali isolado o Rafael. Nós estamos aqui para introduzir a vocês um novo programa que nós vamos estar fazendo, que o nome é EDA, Escola Dominical para Ateus. Com o intuito que é de ler a Bíblia para vocês, como um ateu lê a Bíblia, e vamos discutir a Bíblia passo a passo, para que vocês possam ter um piso de argumentação quando vocês entrarem em um argumento fervoroso com algum religioso, né? Então, eu não vou enrolar muito mais, vamos passar direto aqui para Michele. Nós vamos começar hoje por Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, Gênesis 1. Vamos lá, Michele. Vai ler a Bíblia, sai do WhatsApp. É a criação dos céus e da terra e de tudo que nele há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez a separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, foi o primeiro dia. Não, eu acho muito interessante esse de 1 a 5, porque é o seguinte, ele fala sobre a criação da luz, né, e a separação da luz das trevas, que seria a noite. Eu sou cientista e, assim, todo mundo sabe, você aprende na escola, para quem não estudou, para quem não teve colegial ou escola de educação ensino médio básico. Bem, se sabemos que 2 vezes 2 são 4 e que 3 vezes 3 são 9, diga quantos são 4 vezes 4. Mas assim não vale. O senhor responde as fáceis e deixa as difíceis para mim. Né? A luz só existe quando ela só é emitida quando um átomo de uma matéria ele é aquecido até uma certa temperatura. Ele emite o que a gente chama de fóton, né? Que as fótons têm vários tamanhos, os fótons têm vários tamanhos de ondas diferentes, né? Então é muito engraçado que Deus criou a luz antes de criar as estrelas, que são basicamente, hoje em dia, massas, incríveis concentrações de átomos queimando ali, no caso do nosso Sol, hidrogênio e hélio. É clarinho. E o reflexo que recebemos aqui não seria dos mares, do Sol? Né, emitindo fótons pra gente. Eu só acho interessante que a primeira coisa que Deus criou foi a luz e nem existiam estrelas. Eu não sei como isso é possível. Duas dúvidas que me pegaram aqui nessa leitura da Michele também. Que primeiro, assim, Deus criou o céu e a terra estava, na minha Bíblia, a informação um pouco diferente, mas quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Mas estava assim, a terra estava em forma e vazia, as trevas cobriu o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha água, só tinha terra. Ela estava em forma. É verdade. E a segunda coisa... Não, é uma coisa interessante, quando eu começar a ler, você vai ver que a água, ela é... Você tem resquícios de outras mitologias aí, porque a água ela é um elemental. Ela é um dos arquês que deram início ao universo, segundo várias outras religiões e várias outras mitologias que antecedem o cristianismo. Então você vê aí uma pitada de gnosticismo no texto da Bíblia. Não é interessante? É muito que coisa interessante. Legal. Já que você falou disso... A cópia já foi mal feita, né? Esqueceram de tirar as partes a mais. E a outra dúvida que me surgiu é assim, e Deus estava pairando sobre as águas e tal, e de repente ele resolveu... Surfista. Ele resolveu criar a luz. Mas quanto tempo durou, será? Né? Ele tá lá parado... Com um reflexo do espelho como esse,
Veja bem, como esse aqui, A minha pergunta é se Deus criou o rockabilly antes ou depois de começar com essa mania de surfar. De pairar sobre as águas. Não, eu já jogo. Eu já jogo assim, se Deus resolveu criar, o que ele fazia antes da criação, por exemplo? Antes Quanto tempo ele ficou lá dando um rolezinho, sem fazer surfando, nada. pá? Ele tava muito entediado, cara, pra fazer a Tá criação. muito entediado mesmo. Mas vamos lá, Boggs, por que você não já entra seguindo aí? E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Muito bom. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se Já está na hora de irmos embora. num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. Primeiro eu queria comentar o negócio da separação das águas. Quem assistiu, assistiu os 10 mandamentos deve ter uma ciência de que Deus ele realmente tem uma obsessão com esse negócio de separar as águas. Eu acho assim. Por quê? Por quê? Não sei. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Outra coisa, o céu é tipo assim, aí você tem o firmamento, aí você tem a terra, aí você tem o mar. Aí ele separou, né? Aí tem as águas de cima e as águas de baixo. Eu não entendi o que ele falou. As águas de baixo é mar e as águas de cima é céu. Eu acho engraçado que existia esse firmamento. Pra quem não sabe o que é o firmamento, é uma barreira. Eu não sei se ela é sólida ou não, que existia ali num globo, basicamente, né? Numa espécie de um ambiente fechado, que limitava o que tinha embaixo e o que tinha em cima. É um firmamento. Mas você repara que o que está acima do firmamento também é água. Exatamente. Isso que eu não entendo. Conclusão: Deus continua surfando até hoje. Né? Eu não entendi quem criou o firmamento, por exemplo. Porque Eu acho que Deus separou uma parte da água pra ele poder usar lá em cima, porque dividir essa água com a gente deve ser uma bosta, né? Agora eu acho que era legal o nosso senhor rogar pro São Paulo. Se bem que o problema da água de São Paulo foi resolvido todo ontem, né? Choveu, que foi um absurdo. Senhora, ai Jesus, vai, passamos, caralho, passamos, Senhor. Porra, caralho! Mas enfim. Só não choveu na cantareira, mas tudo bem. Bem, vamos lá, Rafael. Vamos lá. E Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. Assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra, e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e o fruto contenha sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto e a sua semente. Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Bem. Aí a gente fica naquela dúvida: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No próprio ovo existe a inteira futura galinha. Porque a árvore não tem que vir da sementinha, que tem que ser plantada para fazer a árvore. Não, tem um problema maior aí. Naquela época, as árvores, que somos nós. As árvores somos nós. Elas faziam fotossíntese. Exatamente. Já tava no segundo dia. Quando é que ele inventa o sol? Eu não sei que dia, mas deixa pra lá. Já a gente vai descobrir. Não falou nada eu acho engraçado, falando desse argumento. Ele criou as plantas e disse: se vira aí, campeão. Só que eu. Eu não vou te dar. Só vou te dar luz depois.
Não, e aí você pega, quando a gente às vezes vai discutir com o crente, e você fala que, fez tudo em um dia, não sei o que, só 7 dias, eles falam que um dia de Deus equivale a não sei quantos anos. Alguém se lembra ao certo com essa data? Sim. E aí, milhões de anos. Milhões de anos. Milhões de anos. Flora e fauna e... Exato. Milhões de anos. E não tinha luz para fazer fotossíntese. Exato, e é disso que eu ia falar. Então, se você coloca em milhões de anos, no terceiro estágio, você cria as plantas, e ainda não tem sol, não tem nada, hein? Eu não entendi o que ele falou. Elas, o que? Era o tipo de planta ninja, com superpoderes? Que diacho era isso? O que você falou, Michele, é que a tradução do hebraico, né, nessa parte da Bíblia, no Antigo Testamento, de dia, muitas vezes está confuso. Tem muita discussão a respeito dessa tradução, se é dia mesmo ou se é momento, né? Alguns falam que é momento. Eu acredito que falam que é momento só para tentar justificar, mas você vê que mesmo tentando justificar, você se enrola todo com a criação, né? Não tem como. Então, um momento pode ser milhares de anos, ou seja o que for. Mas é verdade, é chocante. Mas vamos lá. E Deus disse: haja luminares no filamento do céu, para fazerem a separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. Quem escreveu a tua Bíblia foi o cangaceiro? Essa aqui é uma Bíblia. Mas tem muita coisa da cultura brasileira, né? A gente não precisa, quando eu falo da cultura brasileira, não é só o português de Trás-os-Montes, que se aproximava muito do linguajar de Machado de Assis. Estou falando que muito já está na hora de irmos embora. Do português do sertanejo, da poesia de cordel, ela é muito inspirada não somente nesse português antigo, como também no português da Bíblia, porque era um povo muito religioso, só que era um povo que não tinha escola, mas era todo mundo catequizado. Não, a minha é uma então Bíblia você apostólica. Tem uma influência muito forte, saca? A Ariano Suassuna tá aí para provar, né, que a minha teoria não tá errada. Só uma coisinha assim que eu queria falar a respeito dessa leitura, né, dessa parte do texto. Vocês repararam que o Sol não é estrela, né? Uhum. Não, o Sol é o lumiar. O nosso Sol, na verdade, ele é um lindo planeta. É um lumiar. O meu é luzeiro. Lumiar. E a Lua também é o lumiar, que é o bagulho que toma conta da noite. Exatamente. Né? E observem que já está na hora de irmos embora. O Sol e a Lua são mais velhos do que todas as estrelas. Porque ele criou a estrela depois que ele criou os 2 lumiares. É muito chocante isso. Pô, véio, agora me faz sentido quando as pessoas falam assim, mas o sol só vem de dia quando não precisa, tal. Foi daí dessa parte da Bíblia que tiraram. Não, outra coisa que é engraçada é que ele fala sobre o firmamento aí novamente, que ele colocou as estrelas no firmamento no céu, né? Então esse firmamento que separava as 2 águas aí, ele devia ter um tamanho X, Y, Z, não sei, né? Uma dimensão. Quando a gente olha para o universo hoje, pelo menos atualmente, com as novas descobertas de dark matter, de matéria escura, a gente vê que o universo ele é infinito, ele está infinita em expansão. E aí, né? Onde é que fica esse firmamento? Será que vai acabar onde esse firmamento, né? Mas é muito
muito interessante. Ainda mais que a Michelle falou, por exemplo, na leitura anterior a respeito da fotossíntese, né? Aí você vê que Deus criou o sol agora, depois que ele criou as plantas, né? Exato. Então, isso porque a gente já tinha dia, noite, a gente já tinha planta, já tinha tudo, e agora... Já tinha dia e noite. Esse negócio do firmamento me dá a impressão de que Deus não criou a Terra, Deus criou a Atlântida. Vamos embora pra casa, Aqualad. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Tá liberada a putaria, a partir de agora. É até difícil de onde começar aí. Bom, conclusão. Deus criou o sexo antes do homem. Basicamente. Eu acho que foi até inteligente. Foi até inteligente da parte de Deus, porque aí ele foi lá, inventou o sexo, e viu que ia dar merda e disse: não, vou fazer só Adão por enquanto. Eu acho engraçado que na minha Bíblia ele fala: Deus criou os monstros marinhos. Eu acho muito engraçado. Essa terminologia. Na minha fala de monstros marinhos. Eu queria saber qual Deus que é a tradução. Criou o Leviatã, criou a Hidra. Godzilla. Quem é que tem. Pega o Monster Master Guide, pega só as criaturas elementais de água. Só uma coisa. Ali. Eu achei engraçado essa terminologia de monstros marinhos, né? Todos os seres vivos que arrastavam. Por sinal, esse termo seres vivos que se arrastavam, a gente vai ler mais pra frente, mas ele é usado de uma forma pejorativa na Bíblia, né? Os seres vivos que se arrastam, que não têm patas. Eu não sei exatamente porquê, mas é interessante que você vê isso já desde o Gênesis, né? Seres vivos que se arrastam. Os impuros, né? Porque monstros existem em todas as mitologias, de todas as naturezas, né? A gente pode até dizer que... Eu fico pensando que a gênese desses monstros vem primeiro do animismo, né? Da própria prática do ser humano de criar divindades baseadas em animais, ou até do desconhecimento do homem pela própria natureza, né? Então, quer dizer... diga-se de passagem, o Deus cristão é um Deus solar, né, e todos os deuses solares, de certa forma, eles projetam o medo que a humanidade tinha da noite antes do advento da eletricidade, ou antes, ou até mesmo antes de um domínio pleno do fogo. Tá? Então, essas criaturas mitológicas são a coisa que mais me fascina em todas as religiões, e o cristianismo está aí, saca, com criaturas como o grande Leviatã, e até mesmo parece que tem unicórnio na Bíblia também, né? Tem unicórnio na Bíblia. Toda vez que você vê boi selvagem, é isso? Isso Se eu aí. não me engano, é o boi selvagem que você falando de unicórnio. As últimas traduções tiraram os unicórnios da Bíblia e substituíram. Porque tava muito tava muito Pokémon. Por sinal, o unicórnio na Bíblia foi usado para justificar a peste negra, né? Mas a gente vai falar isso depois. O negócio é o seguinte: se você é um caçador de Pokémon, leia a Bíblia. Pikachu. Exatamente. Rafael, vamos lá, vamos pessoal, continuar? Vamos lá. E Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom.
claro, ele fez os animais domésticos porque todo mundo já tinha casa, todo mundo já domesticava animal naquela época. Não, é engraçado que a gente sabe que a domesticação de animais, ela existe há uns 20 mil anos, mais ou menos, e a gente até tem noção, assim, da seleção. Por sinal, a domesticação de animais é o maior exemplo de evolução que a gente tem na história. E aqui a gente falou dos animais que se arrastavam, aí, como o Rodolfo tinha falado, prestem atenção, já começou no Gênesis a falar dos animais que se arrastam. É engraçado isso. Mas vamos lá, vou continuar agora. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus que o criou. O homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Ele lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Bíblia complicada. Só que tem uma coisa aqui que eu achei brasileiro que tem mania de não estudar a segunda pessoa do plural e do singular, e dá nisso. Dá isso, né? Eu achei interessante uma coisa aqui. Criou, pois, Deus a sua imagem, lá no 27, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas a mulher não foi criada aqui ainda. E embaixo ele vai lá, e Deus abençoou e lhes disse. Ele falou para pessoas: sede fecundos. Se ele só tinha criado o homem, a mulher não vem. A mulher vai entrar lá no capítulo 2 ainda. Não só isso. O mais interessante nessa parte que eu li é: façamos o homem a nossa imagem. Exatamente isso que eu tô vendo aqui. Nossa, como nossa? Como assim, tinha nossa? Deus. Eu não coloquei nessa parada. Quantos deuses existiam, né? Era um Exato. só? Exato. Uma coisa que eu acho interessante, que até foi uma coisa que o pastor Adélio falou na entrevista dele, e que muitas pessoas que criticam a religião falam, saca? Tudo é sobre sexo na Bíblia. E já começa falando de multiplicar-vos e não sei o que lá. E o homem e a mulher... Eu acho legal também que Deus falou assim: você vai dominar sobre os animais terrestres, sobre os peixes, sobre as aves. Chega pro dinossauro e fala que ele tinha que rebaixar para o homem, para ver o que ia acontecer. Mas o museu de cara, a gente conseguiu fazer isso com o elefante, cara. O elefante não é um bichinho fácil de você... Não, mas no museu de criacionismo aqui em Kentucky, você tem ali homens cavalgando dinossauros, tá? Isso... Ai, cara. As pessoas levam isso a sério. Isso é chocante. Que viagem. Vamos lá, Boggs, continua aí. Antes eu vou fazer um comentário. Eu acho que pra você pilotar um Velociraptor, você tinha que ter o mesmo treinamento que o militar da aeronáutica americana tem pra pilotar um F-16, cara. Acho que você não tá entendendo. É um Velociraptor. Você tem que ser o Conan. Tinha que tirar um brevet pra pilotar o Velociraptor. Tá, legal. Tá, caramba. Eu não vou conseguir ler os começos sem rir, cara. E disse-lhes mais. Amigo-lhes. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há frutos que dê semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Eu vi Deus tudo quanto fizeras, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Eu tenho que falar. Peraí! Como é que ele deu para todos os animais só planta para eles comerem? E você tinha animais aí como o dinossauro com dentes para caçar e matar. Você tem leão, que é uma máquina de matar, né?
tigres e assim caninos, né? Então quer dizer, você está querendo dizer que um Velociraptor, por exemplo, deveria estar comendo matinho ali. E por mais que ele tinha aquelas garras enormes, né? Eu acho que Deus já tinha fumado a erva que ele liberou pra todo mundo. Aí da ele onde vira e fala, você acha que ele arrumou inspiração pra fazer essa porra toda? Aí ele Eu vira e fala acho- assim, pô, o Léo tá comendo carne. Ops. Fuma, fuma, fuma. Não, olhar é de muito fora. interessante porque a gente vai ler, nós vamos ler o resto da Bíblia, né? Mas você percebe que tem muita coisa aqui na Bíblia que simplesmente não se encaixa, o que a gente observa, né? Tem o que chamam de ciência de observar, que é observacional. Esse tipo de ciência observacional, você não precisa ser nenhum cientista louco para compreender, você não precisa ter muito conteúdo. É só você ver como funciona a vida hoje em dia, né? E a gente lê essas coisas e você fica um pouco chocado. Você fala, nossa, como é que isso aconteceu? Eu acho que qualquer criança percebe que está errado, né? Mas bem. Exato. Ai, ai, ai. E aí, pessoal? Não, pera aí que eu tenho observação pra fazer aqui. Que eu tô na Bíblia. Que eu tô na Bíblia do Android. Eu tava vendo, deixa eu ver se dá pra mostrar. Estou vendo o joinha da Bíblia do Android. Estamos. Vocês estão vendo que até o joinha da Bíblia do Android tem que ter uma porra de um terno e gravata, saca? Eu tenho um comentário pra fazer daqui, que é uma das coisas que eu acho mais bonitas na Bíblia é esse tal do viu que era bom. Ou seja, você tem uma projeção aí, né? Quer dizer, do fascínio que a humanidade tem pela natureza, saca? Então, não foi Deus que viu que era bom. É a humanidade que viu que era bom. A humanidade é apaixonada pela sua condição de ser vivo, né, e pela sua condição de testemunha do universo, de testemunha do cosmos. Então, se tem uma coisa que eu acho bonita na Bíblia e nas religiões é isso, saca? É o aspecto contemplativo.